Olá, meus amigos, olá a todos vocês do nosso canal OVNI UFOS aqui pelo YouTube. Bem, meus amigos, vamos a mais uma história que está até os dias de hoje sem solução. O desaparecimento misteriosamente de 2.000 esquimós. Isso aconteceu nos anos 30, lá no Canadá, e até os dias de hoje não se sabe o que levou essas 2.000 pessoas que estavam lá no interior do Canadá, ali no Alasca, na fronteira do Alasca com o Canadá. Então, a história, é uma história muito macabra, muito chocante, e vamos contar essa história para vocês, tá bom? Eu sou o Juan Torres, escritor de ufologia e pesquisador dos fenômenos ufológicos. Se inscreva no nosso canal Canal Novo, e aí vamos essa história aí. 2.000 esquimós sumiram sem deixar vestígio nos anos 30, e até os dias de hoje não se sabe para onde esses 2.000 esquimós foram. Com certeza foram abduzidos por civilizações do universo. Isso aconteceu, numa vila, foi uma vila inteira, com 2.000 pessoas, 2.000 esquimós nessa vila. Essa vila era às margens do lago Angikuni, no Canadá, e o povo inuit viviam às margens desse imenso lago gelado. O povo inuit, que são os esquimós, eles viviam da caça, da pesca e da extração de peles de animais. Meus amigos, a história começa o seguinte: como num passe de mágica, uma população de 2.000 pessoas, entre crianças, jovens e idosos, desapareceram, sem deixar vestígios. E quem registrou toda essa história macabra foi o caçador de peles e comerciante Joy Labelle. Joy Labelle já tinha visitado essa ilha de pescadores, o povoado dos Inuits, há 2 semanas atrás, e retornou 2 semanas depois para vender mercadorias e comprar peles de animais dos esquimós. O Joy Labelle era um comerciante que fazia essa rota. E essa história, quem nos conta, nos seus registros, nos seus diários de viagem, é o próprio Joy Labelle. Então ele conta essa história, e essa história até os dias de hoje está envolta em mistérios. E olha, vamos começar aqui no diário dele. Joy Labelle, ele andava lentamente. Segundo ele, vai começar a contar aqui a história dele, ele dizendo que andava lentamente, enfrentando a neve, muita neve, e ele se dirige, em direção ao povoado inuit. Não sabia Labelle que estava prestes a presenciar o horror do que é considerado o maior mistério da história do Canadá. Ele chegando perto do povoado, ele já notou algo estranho. Ele viu que ele não conseguia ouvir as pessoas, o barulho de pessoas, de crianças, você sabe que é uma região inóspita daquela lá, ali no lago ali no Canadá. Aqueles lagos, aquelas geleiras são muito inóspitas, e com certeza o silêncio é muito grande. E Labelle, ele já, a alguns quilômetros da vila, ele já conseguia ouvir as pessoas falando, os músicos tocando, crianças chorando, essa coisa toda, Então ele estranhou não ter ouvido, essa movimentação de pessoas, lá na vila. Não ouviu sequer movimentação nas casas. Quando ele chega lá, ele não viu nenhuma movimentação nas casas. Um outro sinal que indicasse vida lá. Ele viu as casas todas abertas e não tinha ninguém. E ele ficou estarrecido com aquilo, ficou sem saber o que fazer, ficou se perguntando o que estava acontecendo, ficou quase que em estado de choque. Labelle observou roupas e objetos deixados do lado de fora das cabanas e iglus. Tinha armas sobre as mesas de madeira, machados e facões grandes.
machados, facões, rifles, e o Labelle descreve também que tinha grandes postas de peixes congelados pelo frio, e que provavelmente seria o jantar de alguém. Achando tudo estranho, Labelle foi entrando nas casas, né? Como eu falei para vocês, ele entrou em cada casa, né? Ele foi lá ver o que tinha, foi procurar as pessoas nessas casas, né? E em várias casas ele encontrou, né, fogareiros ainda acesos, né? E encontrou nas mesas das casas, né, o jantar servido, né, com pratos, com comida, e as pessoas não conseguiram se alimentar. Ou seja, o que raptou os esquimós foi muito rápido. Eles não conseguiram nem terminar a janta que começaram, não conseguiram nem ter tempo de apagar os fogareiros, né, como diz aqui Labelle. Outra coisa interessante que chamou a atenção do Joy Labelle foi que ao chegar nesses iglu onde eles guardavam as armas, né, ele percebeu rifles, armas, facões, ou seja, o povo inuit, os esquimós, eles não saem sem suas armas, não saem sem seus rifles, eles não saem sem essas ferramentas que eles usam para se proteger, né? E num outro iglu que ele foi lá, né, ele foi averiguar, tinha uma quantidade muito grande de peles, né? O povo inuit, né, ele tem as peles como uma moeda de troca, e para eles é muito valiosa, né? Esse imenso depósito cheio de peles, né, é uma coisa muito valiosa para os inuits. São suas peles, para eles valem ouro. Aquelas peles valiam uma fortuna. Como comerciante de pele, Labelle sabia bem disso. Ninguém deixaria aquelas peles para trás sem um bom motivo. Ao chegar no lago, um outro detalhe que ele observou: ao chegar no lago Angicune, o que era usado pelos moradores lá, né, da vila, para eles se deslocarem para pescar, né, o lago estava congelado e os caiaques, né, estavam todos ali, ou seja, ninguém sairá por aquele caminho, o caminho do lago, né. Um outro detalhe estranho: os inuits não usaram, né, como eu já falei, os caiaques, certo? Ele achou aquilo, sabe, muito esquisito, né? Que é um dos meios de transporte do povo esquimó. Labelle foi até um posto da polícia montada do Canadá, que o abrigou e alimentou, e ouvindo sua história resolveu investigar, montando uma expedição ao lago Angicune. Os policiais logo se dirigiram ao vilarejo e puderam confirmar a história de Joy Labelle, encontrando outras evidências, né? Então a polícia chegou lá e encontrou outras evidências, né? Os trenós dos esquimós estavam debaixo de uma longa camada de neve, com os cães usados para puxá-los todos congelados. Presos aos trenós, teriam morrido de fome e frio, com o desaparecimento dos seus donos. Amigos, vamos aqui raciocinar juntos e tentar, né, descobrir quem levou os 2.000 esquimós naquele fatídico ano de 1930.